Olá, segundo ano! Vamos para a nossa última aula da semana, nossa última videoaula, que é de cidadania, moral e ética. Estávamos vendo alguns conteúdos muito legais, não é mesmo? Relacionados a existe alguém sem família? Onde nós vimos a questão da adoção, não foi mesmo? Vocês lembram? Que bom! Fico muito feliz que vocês gostaram desses conteúdos e que conseguiram assimilar direitinho tudo que eu passei para vocês. Hoje nós teremos um conteúdo novo, que fala sobre história da família, que também está relacionado aos conteúdos que nós trabalhamos. Foi a família e existe alguém sem família? E hoje é história de família, certo? Se encontra na página 19 e 20. E teremos também um texto que nós vamos ler hoje. Então, vamos junto comigo colocar os nossos slides e ver sobre o que é que nós vamos abordar hoje. O que é que nós vamos ver nesse conteúdo de hoje. Vamos lá? Cidadania, Moral e Ética, professora Regiane, segundo ano, 5 de março de 2021. História de família. Como vocês sabem, a família é o primeiro grupo social ao qual nós pertencemos. Isso nós vimos lá na nossa primeira aula sobre família. Vocês lembram? Ótimo! Se vocês observarem aqui, eu coloquei a imagem de uma família. Essa família tem alguns membros. Vamos ver quantos membros tem nessa família? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 membros tem nessa família que nós vimos aqui. A família é a primeira comunidade em que somos inseridos. Acabei de falar isso para vocês. A qual está inserida em conjuntos de comunidades ainda maiores, vizinhanças, cidades, estados e assim por diante. Como vocês sabem, vamos iniciar pela nossa rua. Na nossa rua tem a nossa família, tem a família do nosso vizinho da direita, tem a família do nosso vizinho da esquerda, tem a família do nosso vizinho da frente. Então, aqui nós temos várias famílias já, vários grupos de famílias que formam uma comunidade, uma vizinhança, vão formando as cidades. Então, as pessoas vão formando as cidades, os estados e assim por diante, como diz aqui. E como nós sabemos, nós devemos ser companheiros com os nossos vizinhos, devemos sempre ajudar o nosso próximo. Então, os nossos vizinhos podem também nos ajudar quando nós precisarmos, certo? Então, sempre ajudem quem precisar. Juntas, essas comunidades formam sociedades. Ok? Aqui eu coloquei a imagem de várias comunidades diferentes que formam aí uma sociedade. Voltaremos à família. Elas recomeçam antes de nós nascermos, na forma de nossos pais. Vocês sabem que desde lá, do ventre da nossa mãe, nós estamos ali, ó, nós vamos nascer, nós já somos um ser, já somos um ser humaninho que está lá dentro da barriga da nossa mãe. E quando nós nascemos, nós somos inseridos na sociedade. Antes deles, que são os nossos pais, certo? Vieram os nossos avós. E antes destes, temos nossos bisavós, tataravós e uma grande sucessão de pessoas anteriores. A estes chamamos de ancestrais. E aí, vocês conhecem os avós de vocês? Os bisavós? Os tataravós? Vocês conhecem essas pessoas na família de vocês? Que tal vocês perguntarem à mãe de vocês ou ao pai de vocês se eles não têm alguma foto dessas pessoas? Essas pessoas são seus ancestrais e fazem parte da sua história. Então, são pessoas importantes que estão ali na sua história. Por quê? Porque os bisavós são os pais dos seus avós. Os tataravós são os pais dos seus bisavós. E assim por diante. Então, nós temos aí os grupos da nossa família que são nossos ancestrais e que às vezes nós nem conhecemos. Mas será que os nossos pais não têm arquivado algumas fotos?
ou alguma coisa que relembre essas pessoas que fazem parte da nossa história? É muito interessante que vocês façam essa pergunta a eles. Se vocês conhecerem os avós de vocês, digam aí para mim, tia, eu tenho esse e esses são os meus avós. Ah, eu também tenho um bisavó e bisavó, olha que legal. E quem será que tem tataravô ainda? Então, vocês podem me dizer aí, certo? Essas pessoas que são muito importantes, que são os nossos ancestrais, certo? Aqui nós temos uma árvore genealógica. O que é isso, tio? Ela é uma forma de organizar os nossos ancestrais. Se vocês observarem lá embaixo, nós temos duas crianças, uma menina e um menino. Essas crianças são os filhos, certo? Um pouco mais acima, nós temos uma mulher loira e um homem do cabelinho marrom. Quem são esses? Esses são os pais dessas duas crianças que estão lá embaixo. Do lado do pai, nós temos um homem e uma mulher lá em cima. E do lado da mãe, da mesma forma, nós temos um homem e uma mulher lá em cima. E quem são esses? Esses que estão do lado do pai são os pais do pai, que são seus avós. Já esses que estão do lado da mãe são os pais da mãe, que também são seus avós. Os avós do lado do pai são os avós paternos. E os avós do lado da mãe são os avós maternos, certo? Então, você tem avós maternos e avós paternos. E eles fazem parte aqui da nossa árvore genealógica. Mais acima, nós teríamos os bisavós, que são os pais dos nossos avós. Certo, gente? Então, assim, a árvore vai crescendo de acordo com o tamanho que a sua família é. Pois todas as pessoas têm aí essa árvore. Pode construir, sim, essa árvore. E é muito legal descobrir cada pessoa que faz parte, cada membro que faz parte da sua família. Então, aqui, como eu falei para vocês, as crianças que estão abaixo são os filhos, o homem e a mulher do meio são os pais desses filhos, e os de cima são os pais dos pais, que são os avós dessas crianças. Ok? Entenderam direitinho aí a árvore? Eu coloquei uma árvore bem simples para que vocês conseguissem identificar com mais facilidade. Mas qualquer dúvida já sabe. A árvore genealógica nos ajuda a organizar as nossas origens, mas também podemos identificar mais facilmente nossos parentescos. Como eu falei para vocês, vocês vão conhecer aí as pessoas que fazem parte da sua história. Como foi que você foi criado? Bem, seu pai e sua mãe, mas eu e seu pai e sua mãe, quem são os pais dele? Então, tudo isso são informações que a árvore genealógica traz para nós, certo? Temos traços físicos semelhantes aos nossos pais, que também se parecem com os pais deles. Se vocês observarem que a imagem que eu coloquei, o filho, ele tem traços que se parecem com o pai dele. A cor do cabelo, o rosto, tudo é parecido. Já a mãe parece com a filha, da mesma forma. O cabelo, o rosto, a cor da pele deles. Então, isso são características físicas. E você, puxou que características físicas dos seus pais? Você sabia que você também pode puxar uma característica do seu avô ou da sua avó? E isso, às vezes, o nosso pai e a nossa mãe não têm olhos azuis nem olhos verdes, ou olhos castanhos ou olhos pretos. Mas os nossos avós têm olhos dessa cor e você pode ter puxado aos seus avós. Então, tudo isso são características que você tem que saber de quem será que eu herdei essa característica. Herdamos de nossos ancestrais não só os traços físicos, também são herdados tradições e costumes próprios, que variam de lugar para lugar e formam as diferentes culturas ao redor do mundo. Então,
Todos nós temos culturas, tem a cultura brasileira, a cultura africana, a cultura indígena, e essa cultura é passada de pais para filhos. Então, por isso aqui diz que não é apenas características físicas que nós puxamos dos nossos pais. Nós também puxamos, nós também herdamos tradições, costumes, jeitos de fazer aquela coisa que os nossos pais fazem, nós também fazemos da mesma forma. Então, eu herdei aquilo do meu pai. Eu sei fazer aquilo muito bem. Eu herdei da minha mãe. Ou então, eu herdei dos meus avós. Então, essas heranças, você pode ter herdado de algum familiar seu que você ainda nem conheceu, que você não conheceu. Por isso, a árvore genealógica é muito importante, pois ela traz essas informações de quem são esses familiares que fazem parte da sua história. Culturas é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. E agora nós vamos para a história, uma história de ancestrais, certo? Vou colocar aqui na minha tela grande para nós fazermos juntinhos a leitura que está na página 22, 23 e 24. Uma história de ancestrais. Belinha estava brincando em sua casa com seus primos, Davi e Lucas. Eles estavam muito felizes porque iam para a casa da vovó. Olha só, quem é que gosta de ir para a casa da vovó também? Sabiam que ela sempre tem uma história para contar. E foi isso mesmo. Ao chegarem à casa da vovó Pati, já foram para a cozinha, pois ela sempre tinha guloseimas, daquelas que só se come na casa das vovós, mais ou menos em segredo. Foram todos para o terraço. Lá havia uma caixa cheia de brinquedos e sempre uma surpresa à espera. As crianças, quando abriram a caixa, encontraram um pacote. Era um embrulho de presentes cheios de laços de fita larga com 3 nomes escritos num pequeno cartão. Para Isabela, Lucas e Davi. Da vovó Pati e vovó Zita. Vó, que surpresa é essa? E como a vovó Zita trouxe para cá? Perguntou a Belinha. É, vovó, como foi isso? Completou Davi. É presente, é, vovó? Falou o pequeno Lucas. É sim, crianças. Mas vamos, abram logo este presente. Hahaha. Eu já nem me lembro o que tem dentro. Hihihi. Falou a vovó Pati, rindo muito. Então, abriram finalmente. Mas, que seria tudo aquilo? Era uma caixa e dentro dela vários objetos que, um a um, as crianças foram tirando. O primeiro foi um cocar bem colorido feito de penas, uma espécie de coroa indígena. As 3 crianças sentaram e já sabiam que aquela era uma dica para ouvir mais uma das histórias encantadoras da vovó Pati. Bem, crianças, sei que estão curiosas. Hoje vamos falar sobre ancestrais. Oba! Falou Belinha. Eita, o que é isso? Disse o Davi. E agora? Perguntou Lucas. Vovó Pati então começou a contar. Os ancestrais foram os nossos primeiros parentes, aqueles que vieram muito antes de nós. Foi a partir deles que a nossa família se formou e continuará por vocês e seus filhos e assim por diante. Vovó Pati continuou. As penas tão lindas deste cocar são artificiais, pois não devemos pegar as penas das árvores para fazer fantasias ou outras coisas. A não ser que as penas tenham sido encontradas porque caíram naturalmente, ou até porque um indígena tenha caçado a ave para dela se alimentar. A vovózita comprou para mim e eu coloquei aqui, pois nossa família tem ancestrais indígenas. As crianças ficaram surpresas e fizeram milhões de perguntas. Era a vez de Davi,
que meio sapeca tirou bem devagarzinho o próximo objeto. Era um chapéu de couro, desses que os sanfoneiros usam nos forrós. Vovó Pati exclamou: Muito bem, Davi! Esse é um chapéu de couro usado por Lampião, o rei do cangaço. Outro dia conto a vocês, mas esse chapéu está aí porque temos ancestrais do sertão nordestino, um lugar onde faz muito sol e tem pouca água, porque quase não chove. Minha vez, disse Lucas. Ele tirou um berimbau, instrumento musical usado pelos negros, e hoje em dia por todos que praticam capoeira. Ah, este é um berimbau. As crianças começaram a rir porque acharam um nome muito engraçado. A vovó também riu e continuou a falar. Esse é um objeto usado pelos negros que vieram ao Brasil pela primeira vez, como escravos, e fizeram por muitos anos assim. Eles jogavam um jogo chamado capoeira. A gente veio do negro também, foi, vó? Perguntou Davi. Sim, Davi. Um dos seus bisavós veio dos negros e seus ancestrais eram escravos. E esta conversa foi longa. As crianças tiraram uma xícara com o nome Portugal, depois a bandeira da Holanda, depois uma pizza de massinha com o nome Itália. E assim, os netos da vovó Pati e da vovó Zita passaram um dia cheio de histórias antigas que vêm através da família. E você, conhece alguma história de seus ancestrais? Olha só como essa história foi importante, gente. Nós falamos sobre os ancestrais, aquelas pessoas que vêm antes da gente, aquelas pessoas muito importantes que fazem parte da nossa história. E essa história, uma história de ancestrais, foi muito legal. Se vocês observaram, as crianças foram tirando objetos que faziam parte da história delas que elas não conheciam, parte do passado delas, das pessoas que faziam parte da família delas, mas que elas não chegaram a conhecer, mas que viram ali com a vovó contando que eram pessoas importantes, foram pessoas importantes para que a família delas existisse. Então, os nossos ancestrais são muito importantes para nós, certo? Vamos agora realizar as atividades da página 21 e a página 25. A página 21, gente, tem dizendo assim: observe a imagem e responda. Que frase lhe vem à mente olhando para essa imagem? Escreva nas linhas abaixo. Segunda, escreva na árvore genealógica, muito legal também que nós aprendemos hoje sobre a árvore genealógica, o nome dos seus ancestrais mais próximos. Pergunte aos seus parentes o nome e o que sabem sobre eles. Aquilo que eu pedi para vocês fazerem no início, né? Perguntem quem são os ancestrais de vocês. Perguntem aos mais velhos. Eles sabem muitas histórias legais. Assim como aqui a nossa história dos ancestrais, que a vovó sabia contar muito bem. E na página 25 tem dizendo assim: observe a linha do tempo e os desenhos dos ancestrais de Belém. Complete de acordo com sua observação. Quarta, escreva na caixa de presentes as palavras que indicam como devemos tratar os nossos ancestrais. Escolha as que estão no banco das palavras. Ao lado tem algumas palavras, certo? Você vai escrever as palavras, apenas as palavras que estão como nós devemos tratar os nossos ancestrais, certo? E aqui no final temos uma frase, algumas frases. O maior presente da vida é você. O passado ajudou a começar a sua história através de seus ancestrais. Quanta coisa que você nem sabe que herdou deles. E o futuro é a sua história que seus descendentes continuarão, porque o presente é você. Então, procurem saber de quem vocês herdaram essa cor de pele, de quem vocês herdaram a cor dos olhos, de quem vocês herdaram a cor dos cabelos, como seus cabelos são. Então, isso é muito importante, gente. Tenham essa curiosidade. É muito divertido saber histórias antigas. É muito gratificante saber essas histórias, certo? Então, tenham um bom final de semana. Espero que tenham gostado da nossa história. Espero que tenham gostado da nossa aula inteira, ok? Beijão, segundo ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!